Olá, você vai ver no programa de hoje o julgamento sobre a prisão civil do depositário infiel de débitos tributários, que é aquela pessoa ou empresa que tem débitos de tributos com o Estado. Recentemente, o plenário do Supremo decidiu que a lei que instituía esse tipo de prisão é inconstitucional. Para os ministros, a medida, além de ser desproporcional, fere tratados internacionais. Acompanhe os impactos desse julgamento, como votou cada ministro do Supremo, o que diz a lei que previa a prisão civil do depositário infiel de débitos tributários. Conheça ainda tratados internacionais de direitos humanos que versam sobre o tema. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Grandes Julgamentos do STF. A prisão é um mecanismo de exceção, porque tolhe a liberdade. Restringir a liberdade das pessoas foi considerado pelo Supremo como uma afronta aos direitos e garantias constitucionais. Ninguém será privado da liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. O depositário é aquele que recebe coisa móvel para guardá-la e mantê-la, assumindo a obrigação de devolvê-la quando lhe for determinado. Se não o devolve, é considerado infiel. E ele está previsto lá no artigo 627 do Código Civil e diz que o depositário é aquela pessoa que recebe a incumbência de guardar um bem móvel e depois restituir esse bem móvel quando o depositante assim o requerer de volta. E o que acontece? No próprio Código Civil existe a figura do contrato de depósito e existe a figura também de quando isso não é cumprido por esse depositário, ele se torna ou ele é denominado depositário infiel. E está lá no artigo 652, e cuja penalidade seria prisão. Um bom exemplo do depositário infiel acontece na alienação fiduciária para a compra de veículos, popularmente conhecida como CDC, que é quando o consumidor compra o carro mediante financiamento, mas até pagar todas as parcelas, a propriedade do veículo pertence ao banco ou à financeira. No caso do depositário infiel de débitos tributários, a lei elenca as pessoas responsáveis por reter ou recolher tributos e a contribuição previdenciária e depois repassá-las aos cofres públicos. Quando o tributo é retido e o repasse não é efetuado, ocorre a figura do depósito infiel na área tributária. Pela lei que recentemente foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, caso ele fizesse uma retenção, por exemplo, previdenciária de um de seus empregados e posteriormente falhasse no redirecionamento daqueles valores aos cofres públicos, ele poderia estar submetido a um pedido de prisão. Não se faz distinção de pessoa física ou jurídica ao se definir o depositário da fazenda pública. Então, tanto uma empresa quanto uma pessoa física podem eventualmente ter a obrigação de fazer retenções ou recolhimentos que posteriormente devem ser repassados aos cofres públicos. A Lei Federal número 8.866, de 1994, declarada inconstitucional pelo Supremo, era a norma que previa a pena de prisão civil do depositário infiel, daqueles que retinham tributos de terceiros, mas que não repassavam ao Estado. Apesar de ter perdido a validade em dezembro do ano passado, depois do julgamento no plenário do Supremo, a norma já estava parcialmente suspensa desde 1994. A ação direta de inconstitucionalidade foi proposta pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI, em 1994. Neste mesmo ano, a entidade conseguiu uma medida liminar do STF que garantiu a suspensão de alguns dispositivos da norma. O problema é que até dezembro do ano passado, quando o Supremo julgou o mérito da ação, alguns dispositivos importantes da lei ainda estavam em vigor.
Esse período compreendido entre o julgamento da liminar e o julgamento final pelo plenário do Supremo foi um período no qual ainda se admitia a prisão do depositário infiel, mas por sentença, que é aquela decisão que vem ao final do processo, ao final da fase de conhecimento. Então, a determinação de prisão imediata, digamos assim, foi suspensa desde a apreciação da medida liminar. E aí estamos discutindo a possibilidade de prisão dos sócios, gerentes, administradores de pessoas jurídicas, porque o plenário, na liminar, também havia suspendido a possibilidade de prisão de empregados. A medida cautelar, ela é só para assegurar um direito, para que não produzisse, para que essa lei não produzisse esses efeitos de trazer alguém a essa situação de prisão e lá na frente, no julgamento final, né, isso ser declarado inconstitucional e essas pessoas já terem passado, né, por esse tormento, né, que seria uma prisão civil que seria modificada. Por unanimidade, o plenário do Supremo avaliou que a Fazenda Pública tem meios mais eficientes para cobrar seus créditos tributários e não tributários. A penhora de bens é um exemplo. Eles argumentaram que a recuperação de créditos não pode usar meios que violam direitos constitucionais. O interessante dessa lei, né, é que ela, além de cominar a prisão, ela ainda só permite que haja contestação daquela empresa, né, uma vez citada aquela empresa para ela contestar, ela só pode contestar se ela fizer o depósito do valor. Refere uma série de princípios, né, por exemplo, do contraditório, da ampla defesa. Como é que a pessoa só pode contestar se ela depositar o valor? O relator, ministro Gilmar Mendes, ponderou no voto que a pena de prisão para devedor de tributos criaria uma situação desproporcional para maximizar a arrecadação da Fazenda Pública. Vale mencionar que o direito à liberdade é basilar dos direitos fundamentais mais relevantes que a nossa Constituição protege. Então, quando o ministro relator faz menção ao fato de que a Fazenda Pública possui outras maneiras de cobrar e exigir esses valores, se refere às possibilidades já previstas em legislação, inclusive em legislação específica, lei de execuções fiscais, que permitem ao Estado coercitivamente exigir tais verbas. O advogado especialista em direito tributário e internacional explica que a matéria não é nova no plenário do Supremo. Já se havia julgado alguns aspectos do depositário infiel com base no direito civil, com base no direito relativo às relações jurídicas privadas. Agora, o Supremo se debruçou sobre a questão sob o enfoque do direito tributário, sob o enfoque daqueles depositários infiéis da Fazenda Pública. Esse julgamento de 2008, ou esses julgamentos de 2008, que foi um HC e 2 recursos extraordinários, eles tratavam da figura do depositário infiel, mas na alienação fiduciária. Ou seja, um pouquinho diferente desse julgado que nós tivemos agora no final, né, de 2016, em dezembro de 2016. Mas o pano de fundo é o mesmo. A Corte afastou a possibilidade da prisão do depositário infiel em contratos de alienação fiduciária. Na ocasião, decidiu que a prisão por dívida só é admitida para os devedores de pensão alimentícia. Em 2008, o que houve foi um entendimento que, em última análise, possui 2 elementos centrais. Em primeiro lugar, uma tentativa de harmonização de normas provenientes de tratados internacionais com o ordenamento jurídico brasileiro. Em segundo lugar, houve uma percepção inserida pelo voto do relator e chancelada pelo plenário do Supremo de que não há depósito, contrato de depósito puro no caso da alienação fiduciária. Eis que num contrato de depósito, ao contrário do que ocorreria no contrato de alienação fiduciária, não se dá o uso e gozo da coisa, como na alienação. Então, houve uma distinção, em primeiro lugar, dos institutos de depósito e da alienação fiduciária e, em segundo lugar, a harmonização do entendimento jurisprudencial com relação à aplicação de normas provenientes de tratados internacionais. Eles tratavam de uma mudança de entendimento, um debate muito acalorado, um debate extremamente interessante, mas que não tinha muito a ver com a questão
de se a alienação fiduciária era um tipo de depósito, como do Código Civil ou não. Eles se ativeram, mas a como o Supremo deveria entender ou interpretar os tratados internacionais, o qual, né, o Brasil passa a ser signatário e incorpora ao direito brasileiro, e verificar se esses tratados, qual que seria o status que esses tratados receberiam dentro do ordenamento jurídico interno. Ao proibir qualquer tipo de prisão civil por dívida, salvo a de devedores de pensão alimentícia, o plenário do Supremo se baseou na Convenção Americana de Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de San José da Costa Rica, um tratado internacional de direitos humanos, do qual o Brasil é signatário desde 1992. O Pacto de San José da Costa Rica, assim como outros tratados internacionais de direitos humanos, não estão elevados à categoria de emendas constitucionais, mas são normas supralegais. Ou seja, os tratados estão abaixo do texto constitucional, mas acima das demais leis, num patamar intermediário, que coloca as leis internacionais acima, por exemplo, do Código de Processo Civil brasileiro, o responsável em regulamentar a prisão civil do depositário infiel. O ministro Gilmar aplicou a este julgamento uma tese que defende de supralegalidade, segundo a qual, caso as normas provenientes de tratados internacionais não tenham sido submetidas à chancela pelo Congresso Nacional, votação pelas duas casas, em 2 turnos, com aprovação por 3/5 de seus membros, para que sejam recepcionadas pelo ordenamento jurídico brasileiro com status de emenda constitucional, terão, então, uma posição hierárquica superior à da legislação ordinária e inferior à da legislação constitucional. Estarão entre a Constituição e os demais instrumentos normativos brasileiros. E por que isso? Porque até desde 1977, as questões que envolviam esses tratados internacionais recebiam status, quando passavam, né, pela incorporação, recebiam status de lei ordinária. E aí, então, não tinha muito problema com relação aos tratados internacionais frente à Constituição, porque a Constituição sempre teria, vamos dizer assim, a primazia, né, a supremacia da Constituição. Mas aí no mundo globalizado, onde se começa a firmar uma série de convenções internacionais, uma série de pactos, a gente começa a ver que, ora, como a gente incorpora, né, a gente assina um tratado, o país assina um tratado e depois uma legislação interna dispõe de forma diferente desse tratado. Então seria na ordem internacional algo como assinamos, mas não vamos cumprir. Então, quando ele foi incorporado, o Pacto de São José de Costa Rica, ele foi incorporado na íntegra. O Congresso Nacional, ele não fez nenhuma ressalva. Então, ele foi incorporado com o texto dele. E o que previa esse Pacto de São José da Costa Rica? Que ninguém poderia ser preso por dívida, senão a única exceção era a pensão alimentícia. A lei federal que instituía a prisão civil para o depositário infiel de débitos tributários foi declarada inconstitucional por unanimidade. A seguir, você vai ver como votou cada ministro do Supremo. Até já! A prisão do depositário infiel de débitos tributários é o assunto da edição de hoje. O plenário do Supremo, por unanimidade, decidiu que ninguém pode ser preso no Brasil por dever impostos. Alguns dispositivos da lei que instituía esse tipo de prisão estavam suspensos desde 1994, graças a uma liminar do Supremo. Em dezembro do ano passado, quando a Corte analisou o mérito da ação, toda a lei foi considerada inconstitucional. A ação direta de inconstitucionalidade número 1055 foi ajuizada pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI. A entidade pedia a derrubada de alguns artigos da Lei Federal número 8.866, de 1994. A norma dispõe sobre o depositário infiel no valor pertencente à Fazenda Pública e dá outras providências. A Confederação Nacional da Indústria, de certo modo, vem
insistindo nesse aspecto, é a desproporcionalidade da prisão como meio de cobrança de tributos. Então, em diversas ocasiões, a gente vê uma série de sanções, verdadeiras sanções políticas em relação ao contribuinte, absolutamente desproporcionais e desrazoadas. E essa desproporcionalidade, eu acredito que ela fica ainda mais evidente quando percebemos e quando constatamos que a Fazenda Pública já dispõe de medida cautelar fiscal e da execução fiscal para evitar a dissipação do patrimônio do contribuinte e cobrar de forma célere e eficaz o débito tributário. Eu acho que isso tudo reforça quão desproporcional é essa medida de prender o contribuinte, uma forma coativa, coercitiva, enfim, instituindo que fere sua liberdade física para tentar adquirir o débito tributário. Ainda na defesa da inconstitucionalidade da lei, a Procuradoria-Geral da República justificou a medida, lembrando o julgamento de 2008 no STF. Na ocasião, a Suprema Corte se manifestou pela ilegalidade da prisão civil por dívida, salvo em casos de atrasos na pensão alimentícia. A Procuradoria-Geral da República pede vênia para recordar ao Tribunal a íntegra do voto do ministro Celso de Mello sobre a prisão civil do depositário infiel. No dia 13 de março de 2008, para o ministro Celso, os tratados que versem sobre direitos humanos, dos quais o Brasil seja signatário, integram o ordenamento jurídico como norma de caráter constitucional. Segundo o ministro, a Constituição Federal determina a prevalência dos direitos humanos, artigo 4º, inciso 2 da Constituição Federal, sobre outras normas. Desta forma, os tratados de direitos humanos, mesmo anteriores à emenda constitucional 45, são normas consideradas constitucionais. E depois das defesas, quem falou foi o relator da ação, ministro Gilmar Mendes. Ele avaliou que a prisão do depositário tributário é uma medida abusiva e que contraria a jurisprudência do próprio Supremo. O ministro também avaliou que a lei fere direito de defesa do devedor, já que exige o depósito para que o débito seja contestado na via administrativa. Tal instrumento de agir em juízo restringe o cumprimento da obrigação pelo devedor tributário, estabelecendo apenas o depósito da quantia em dinheiro, em claro desrespeito ao direito de propriedade como limite do limite. Isso porque o diploma normativo em questão suprime parcial ou totalmente posições jurídicas individuais e concretas do devedor vinculadas ao pagamento da dívida tributária que repercutem em sua propriedade. Outro sim deve-se observar o disposto no inciso 54 do artigo 5º da Constituição. Ninguém será privado da liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. No julgamento da DIN 3453 da relatoria de Vossa Excelência, presidente, na qual envolvia o estabelecimento, por meio de Lei Federal 11.033, de condicionantes para o levantamento do precatório devido pela Fazenda Pública, tais como a comprovação de certidão negativa de dívidas, o voto da relatora apontou que as formas de obter a Fazenda Pública, o que lhe é devido, e a constituição da contribuição para o pagamento de eventual débito havido com a Fazenda Pública estão estabelecidos no ordenamento jurídico e não podem ser obtidos por meios que frustrem direitos constitucionais dos cidadãos. Isso porque a Fazenda Pública dispõe de outros meios igualmente eficazes para a cobrança de seus créditos tributários e não tributários. Basta pensar que o crédito constituído e inscrito em dívida ativa pelo próprio poder público pode imediatamente ser executado, inclusive com a obtenção de penhora de eventual precatório existente em favor do administrado, sem falar na inclusão do devedor nos cadastros de inadimplentes. A decisão do plenário do Supremo foi por unanimidade. Todos os ministros da Corte entenderam que o ordenamento jurídico brasileiro e tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário, vedam a possibilidade da prisão civil por dívida. Existe, evidentemente, incompatibilidade material superveniente entre as referidas cláusulas normativas e o Pacto de São José da Costa Rica, Convenção Americana de Direitos Humanos, incorporada em 1992, e o direito positivo interno do Brasil, como estatuto revestido de hierarquia constitucional por efeito do parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição da República. Subscrevendo os argumentos do eminente relator e me permitindo também relembrar que esse Supremo Tribunal Federal já
em numerosos julgados, e essa matéria está pacificada, afastou a possibilidade de aplicar a prisão civil ao depositário infiel. Cito, dentre os que já foram citados aqui, também o recurso ordinário 466-343, no habeas corpus 87585 e também no recurso ordinário 349-703. O que se tem nessa lei em si? Se tem que se transformou o responsável tributário por ficção jurídica em depositário. E aí se partiu para a possibilidade de prisão desse responsável tributário, uma vez não efetuado o depósito na ação ajuizada pela Fazenda, após a citação para contestar essa mesma ação. Ou seja, previu-se a prisão, uma prisão e tendo-se a ficção jurídica considerada a figura do depositário infiel, antes mesmo de contestada a ação, inobservando-se, como ressaltado no parecer da Procuradoria-Geral da República, o devido processo legal. Destacando o caráter eminentemente constitucional dos tratados internacionais de direitos humanos e daí extraindo uma série de consequências e fazendo aquela distinção entre os diversos momentos em que esses tratados foram celebrados pelo Brasil ou aos quais o Brasil aderiu antes da Constituição de 88, após a promulgação da Emenda Constitucional 45, de 2004, e no período intermediário entre a promulgação da Constituição de 88 e o advento da Emenda Constitucional 45 de 2004. Nessas três situações, a mim me parece que esses pactos ostentam qualificação constitucional, como o eminente vice-procurador-geral da República também destacou agora em seu douto pronunciamento. E, portanto, senhora presidente, com essas considerações, eu também entendo que procede integralmente a pretensão de inconstitucionalidade deduzida, no caso, pela CNI. E, em consequência, eu também declaro a inconstitucionalidade integral da Lei número 8.866, de 11 de abril de 94, que resultou da conversão da medida provisória 449, de 17 de março de 94. Também eu acompanho o relator para julgar procedente esta ação, declarando a inconstitucionalidade da Lei 8866 de 94, e proclamo o resultado. O tribunal, à unanimidade, julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade, declarou a inconstitucionalidade da Lei 8866 de 94. Você acompanhou neste bloco que, por unanimidade, o Supremo declarou inconstitucional a lei que previa a prisão civil por dívida de débitos tributários. A seguir, você vai saber quais os tipos de prisão que existem no ordenamento jurídico brasileiro. Ao todo, são 6. Os detalhes daqui a pouco. A edição de hoje apresenta os impactos de um julgamento que declarou que ninguém pode ser preso no Brasil por dever impostos. Uma lei federal previa a prisão civil para devedores de tributos, pessoas físicas ou jurídicas. A lei foi declarada inconstitucional por unanimidade. A lei brasileira prevê 6 tipos de prisão: em flagrante, temporária, preventiva, prisão para execução de pena, prisão preventiva para fins de extradição e a prisão civil, que é um meio utilizado para forçar o devedor a pagar uma dívida. Esta última é admitida pela Justiça brasileira apenas em casos de devedores de pensão alimentícia.
Em razão da súmula vinculante número 25 do Supremo Tribunal Federal, consolidou-se o entendimento de que, independentemente da modalidade de depósito, no Brasil é vedada a prisão civil do depositário infiel, salvo naqueles casos de pessoa inadimplente de obrigação alimentícia, que é mais popularmente conhecido como PA, pensão alimentícia. Restringir a liberdade das pessoas foi considerado pelo Supremo como uma afronta aos direitos e garantias constitucionais. A prisão é um mecanismo de exceção, porque tolhe a liberdade. Inclusive, o Supremo, desde sempre, proíbe o meio coercitivo de cobrança de tributos. Por exemplo, você tem uma empresa e você está com seus tributos atrasados. Tá? Esses tributos da empresa aí não é possível, né, chegar, por exemplo, um auditor na empresa e fechar o seu estabelecimento. No caso concreto, tema desta edição, você viu que o Supremo vedou a possibilidade da prisão civil do depositário tributário. Declarou inconstitucional uma lei que previa a possibilidade. Entre os argumentos, o plenário ressaltou que o fisco já tem mecanismos eficientes para recuperar os débitos. A Lei de Execuções Fiscais prevê diversas maneiras coercitivas de recebimento dos créditos da Fazenda Pública. Nós podemos citar, por exemplo, a penhora, podemos citar a inscrição em cadastros de inadimplentes, que geram diversas consequências para a pessoa física ou jurídica que neles esteja, e podemos citar também, eventualmente, uma desconsideração de personalidade jurídica para que se busque patrimônio dos sócios de uma empresa devedora dos cofres públicos. Então, nós temos súmulas que proíbem, né, utilizar de meios coercitivos para cobrança, porque existem já os meios que a própria legislação define, que é a execução fiscal, onde tem o contraditório, onde tem a ampla defesa. Então, o contribuinte vai ter a penhora dos bens, mas ele tendo a penhora dos bens, ele se defende no processo. Então, abre a possibilidade do que a Constituição traz, do devido processo legal. Então, não pode ser uma coisa arbitrária, uma coisa que, né, exclua todo esse arcabouço, né, do artigo 5º em termos de apreciação do judiciário, do devido processo legal, essas garantias do contribuinte. Os especialistas alertam que a decisão é um avanço para a concretude de tratados internacionais assinados pelo Brasil e no que se refere à consolidação da jurisprudência pacificada pelo Supremo. Eu acho que o Supremo deixou a mensagem no seguinte sentido, de que assinamos, somos signatários de tratados internacionais, do Pacto São José de Costa Rica, e temos que observar esse pacto, porque ele tem no procedimento de incorporação, ele então tem um status de supralegalidade. Logo, qual é o recado? Ora, legislador, né? Poder legislativo, não há possibilidade de vocês, né, a partir desse entendimento, trazerem novas possibilidades de prisão civil de depositário infiel, porque isso já foi rechaçado pelo Pacto São José de Costa Rica, que só permaneceu da pensão alimentícia. Esse julgamento vem para sedimentar a percepção de que no Brasil não se admitirá a prisão civil do depositário infiel. Já passamos pela discussão na esfera privada, agora passamos pela discussão na esfera de direito público relacionada à fazenda pública e a devedores de tributos. Então, confirma-se por todos os aspectos agora essa impossibilidade de prisão. E assim nós terminamos mais esta edição. Lembrando que para rever este ou outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br e procurar o programa Grandes Julgamentos do STF. Obrigada pela companhia e até a próxima edição.